Cada um vai ser julgado por cada palavra torpe. Por suas palavras será condenado ou absolvido. Às vezes a gente está com atitudes, com pensamentos, com sentimentos, e não está colocando a nossa vida em ordem. Então, em nome de Jesus, pessoal, vamos dar crédito a essa palavra. Essa palavra, obviamente, não é nova para você. Você conhece muito bem a história de Ezequias. Você conhece muito bem os 15 anos que ele teve. Mas a gente, às vezes, pode estar sendo um Ezequias aqui. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida e eu já estou desfrutando desse vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Diga comigo, por gentileza, ponha em ordem a sua casa. Vamos de novo, ponha em ordem a sua casa. Essa palavra não é nova, pessoal, que o Senhor vem novamente para nos reforçar algo fundamental, que nós precisamos colocar em ordem a nossa vida, colocar em ordem a nossa casa, colocar em ordem a nossa vida espiritual. Porque a nossa primeira casa, obviamente, é a nossa casa do Espírito Santo. E se essa casa não está alinhada espiritualmente, nada vai se sustentar. Então, ponha em ordem a sua casa. Porque aquilo que nós não fazemos na hora certa, e a gente vai ver isso, vai voltar contra nós de um modo terrível. A gente não pode ser egoísta. Fala, eu não posso ser egoísta. Às vezes a gente é muito egoísta. Deixa eu ler para você essa palavra que ilustra muito bem essa situação. 2 Reis 20, a partir do 1º. Naquele tempo, Ezequias ficou doente, fala comigo, e quase morreu. Ok? O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Aí eu pulo para o 6. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Veja, antes de nós continuarmos, o Ezequias chamou a atenção de Deus. Preste atenção nos detalhes, pessoal. O Senhor não deu 15 anos à vida de Ezequias, porque Deus estava brincando com Ezequias. Deus foi tocado pela oração de Ezequias. A oração dele fez com que o Senhor mudasse os próprios planos. Olha que poder que teve essa oração. O profeta Isaías estava para sair do palácio e ele deu meia volta e voltou e falou, acrescentarei 15 anos à sua vida. 12. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns. A prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Como assim? Tranquilo, olha, respondeu. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia,
Um dia. Não sei se amanhã, depois de amanhã, mês que vem, um dia. Tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos. Todo mundo sabe o que é eunuco aqui, né, pessoal? Levanta a mão para mim, quem sabe. Todo mundo sabe. No palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa essa palavra do Senhor, a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Boa, puxa, um dia, né? Não é agora, né? Não é assim que muitas pessoas vivem? Um dia, mas ainda bem que não é agora. Depois eu penso nisso. Ezequias teve 15 anos, pessoal, para colocar a casa dele em ordem. Uma oração, preste atenção nos detalhes. Uma oração fez Deus mudar os planos que tinha para ele, que era o plano de morte. Ó, você vai morrer, você não vai se recuperar. Ele teve 15 anos, mas o que ele fez? Ele relaxou totalmente. Às vezes Deus nos dá livramentos, pessoal. E o tempo que a gente tem para organizar a nossa vida, organizar a nossa família, organizar as nossas finanças, colocar as coisas certas nos nossos filhos, a gente relaxa totalmente. Às vezes o Senhor dá uma vitória financeira, o Senhor dá uma restauração, o Senhor dá uma cura. E ao invés da pessoa botar ainda mais força, meu Deus, o Senhor me livrou, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer mais, 10 vezes mais. Você, agora eu vou relaxar, agora eu vou curtir minha vida. E nesses 15 anos ele teve um filho chamado Manassés, que foi um dos piores reis da história de Israel. Por quê? Porque ele não colocou a casa dele em ordem, ele só tirou para desfrutar, para relaxar, para descansar. Manassés é um exemplo, pessoal, de como um pai pode destruir a fé e o futuro dos filhos. Olha aqui o que Manassés fez. 2 Reis 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos. Olha só. Ezequias teve 15 anos, Manassés tinha 12. 3 anos depois, nasceu o Manassés. E ele não plantou nada de bom na vida do Manassés. Você vê que é aquela história, né? Vaso ruim não quebra, né? Podia ter reinado 10, 12 anos, reinou 55 anos. E o nome da sua mãe era Refzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Olha só, reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe. Ó o exemplo de fé dele, o Acabe da Jezabel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Olha só que maluquice. Tudo que era Deus, tudo que era santo, ele se prostrou. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Ele profanou o templo do Senhor, o altar do Senhor. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Veja que ele não deixou faltar nada. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre.
Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhes deu. Mas, fala comigo, o povo, vamos pessoal, por favor, mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou. Olha o poder de uma liderança ruim. Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu estes atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que os antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo, vai ficar atordoado a hora que souber o que Deus vai fazer. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Ou seja, eu vou lidar como lidei com esses caras aqui. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e os entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Eu tive que ler aqui esse texto longo para você ver que Manassés, ele tinha um objetivo na vida dele. O objetivo da vida dele era destruir tudo que o pai havia feito. Ezequias fez o povo, conduziu o povo para buscar a Deus. Manassés, o trabalho dele foi desviar o povo e tornar o povo, como nós vemos aqui, pior que o povo da terra original. Pior que os cananeus, pior que os amorreus, pior que todos aqueles povos idólatras. Queimou até filho. Então, veja os efeitos de uma liderança ruim, como é terrível. E aí traz para a sua vida, pessoal. Você pode ser fruto de um pai, de uma família desajustada, mas a sua descendência não precisa ser desajustada. Às vezes você veio de um contexto bem desagradável, bem errado, bem torto, bem carnal, bem imoral. Mas você pode trabalhar para que a sua descendência não seja assim. Porque é o que nós falamos na oração. Deus, fala comigo, Deus é um Deus geracional. Ele fala com Abraão, com Isaac e com Jacó. Veja que toda vez que eles estavam prestes a morrer, eles chamavam todos os filhos e os abençoava. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, te abençoo, tal. Então, foi abençoando os filhos de geração a geração. E eles nós vemos isso, que os patriarcas, ia ensinando a palavra para o outro, e ia passando para os seus descendentes. Eles não fizeram como Ezequias, que quando eles estavam ricos, abençoados, influentes, eles tiraram um tempo para eles tiraram um tempo de folga, umas férias. Então o que nós temos que entender aqui? Que nós precisamos orar, nós precisamos abençoar, colocar as mãos nos nossos filhos, declarar sobre os nossos netos, para que eles sejam poderosos, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam grandes. Mas como é que eles vão ser grandes se eu não arrumo a minha casa? Para isso eu preciso botar a minha casa em ordem, a minha vida espiritual em ordem, a minha casa, meu casamento em ordem. O casal precisa estar alinhado. Porque do contrário, pessoal, como Deus nos ama,
Tem momentos que Deus permite situações para que a pessoa se converta de verdade. Você já não teve momentos na sua vida que Deus permitiu uma pressão, uma angústia, para que a gente se converta de verdade? Aí o casal se acerta, aí a pessoa se converte, aí ela se endireita. Por quê? Porque agora ela precisa de um milagre. Agora ela precisa de vitória. Agora ela descobriu que ela não tinha problema, porque agora apareceu um problema de verdade. De repente, pessoal, de repente Deus permite uma situação, que aí é quando as pessoas falam, porque agora só por Deus. Pois é, né? Pois é, agora é só por Deus. Agora não tem o que fazer, não dá para contar com homem, não dá para contar com sorte, não dá tem que ser Deus. Então, muitas vezes, Deus permite situações para que a gente se converta de verdade. Porque a falta de atitudes corretas destrói gerações. Vamos dar uma olhada no mundo. Olha a Europa. A Europa, as igrejas ou viraram bares, ou estão vazias. Você já deve ter visto essas imagens aí. Aquelas igrejas maravilhosas, com aquela arquitetura linda, eles não tinham como pagar as contas, viraram bares. Aqui nos Estados Unidos, as famílias são mornas. Busca uma vez na semana, como protocolo, como um hábito, mas não sai daquilo. No Brasil, a gente vê um fenômeno tão terrível quanto acho que no da Europa. Os pais crentes com filhos ateus. Não é verdade? Tudo bagunçado. Por quê? Porque a casa não está organizada. Percebe um padrão, pessoal? Você percebe que nas últimas décadas, uma geração tem estudado mais anos do que a anterior? Sim ou não? Se um era analfabeto, outro fez o ensino o fundamental, outro fez o médio, outro fez faculdade, outro fez pós-graduação, outro estudou fora. Não é assim? A gente tem visto isso? Uma geração estudando mais anos do que a anterior. Mas veja que fenômeno diabólico. No âmbito da fé, perceba que uma geração tem vindo mais fraca do que a anterior. A sua avó era mais fervorosa que a sua mãe é mais fervorosa que você. Talvez. E qual vai ser o nosso legado? Será que a próxima geração vai ser menos crente do que eu? Ou vai ser muito mais do que eu? Será que a próxima geração dos nossos filhos vão ser menos espirituais do que os pais? Ou vão ser muito mais do que os pais? Analisa isso. Se o seu filho tiver o seu nível de fé, está tudo bem? Ou você começa a ficar preocupado? Traz para o seu dia a dia. Se seu filho, se você tem um menino, for o sacerdote do lar, for um homem forte como você, está tudo bem? Se você tem menina, se a sua filha for uma mulher espiritual, uma mulher sábia como a mãe, está tudo bem? Você fica feliz, você fica tranquilo? No mesmo nível. Não precisa nem mais nem menos. Se seguir o seu padrão, você fica bem? Você fica feliz? Analisa isso seriamente. A palavra, pessoal, tem que nos chocar. A palavra tem que nos incomodar. Porque se eu não corrijo as coisas agora, vai ficar muito pior depois. Se eu deixo um filho desrespeitar um pai, uma mãe, eu estou fazendo aquele filho, sabe o quê? Fala, um amaldiçoado. Um amaldiçoado.
O que a palavra fala? Honre o seu pai e a sua mãe para que tudo vá bem na sua vida. Mas eu deixo desrespeitar, eu deixo falar. Então eu deixo desrespeitar agora. Com o tempo isso vai melhorar? Não, vai piorar 10, 20, 30 vezes mais. Então se eu não lido agora, aquilo só tende a piorar. Se eles não veem você orar, como é que eu quero que eles sejam pessoas de oração? Se eles não veem os pais, por exemplo, se tratarem bem, é esse o padrão que eles vão ter no casamento deles. Ou de duas uma, né? Ou eles vão aceitar qualquer tipo de tratamento, ou eles vão aprender que o tratamento tem que ser daquele jeito mesmo. Então, se quando há um problema, esses filhos não veem aqueles pais parando tudo, orando, ungindo, expulsando a opressão, quando eles estiverem nos problemas deles, o que eles vão fazer? Eles vão responder no emocional, eles vão responder no desequilíbrio, eles vão responder nas brigas, porque eles não veem o pai e a mãe respondendo com a fé. Mas eles veem, temos um problema, solta um palavrão, e briga, e bate porta, e xinga, e ofende, e grita. Então, quando eu tiver meus problemas, ao invés de ir para Deus, eu vou brigar, eu vou xingar, eu vou espernear, eu vou fazer tudo igual, porque esse é o padrão. É o que nós sempre falamos. Se nós não colocamos as coisas agora, depois vai ficar 20 vezes pior. Você faz seu culto doméstico? Você estimula os seus filhos a ler a Bíblia? Ah, mas ele não sabe ler ainda. Você lê para eles? Lembra das ordens simples? Se eu não faço as ordens simples, quanto mais algo mais elaborado. E leva para tudo, pessoal. Você deixa eles comerem o que eles querem? Como é que eles vai ser a saúde deles daqui a 10, 20 anos? Deixando comer como quer, do jeito que quer, escolhendo o cardápio, fazendo do jeito que quer. Deixa gritar? Ah, não, ele está se expressando. Tem gente que fala isso. Não, tem que extravasar. Aí dá tapa na cara da mãe. Deixa extravasar. As coisas precisam ser alinhadas. Você tem o hábito de ficar falando diversas vezes, inúmeras vezes, dar muitos comandos? O problema não está lá. O problema está aqui. Porque a gente tem que se analisar. Analisa a sua vida primeiro. Você dá valor às suas palavras? Você dá valor àquilo que você fala? Quando você fala com equilíbrio. Quando você fala com bom senso, com sensatez. Você fala com equilíbrio com eles, você fala com equilíbrio com o seu cônjuge. Porque antes de exigir que alguém me respeite, eu estou respeitando. Antes de eu falar para o irmãozinho lá, ó, respeita o seu irmão, respeita a sua irmã. Eles estão vendo eu respeitar? Ó, fala baixo, não grita com o seu irmão, não grita com a sua irmã. Eles estão me vendo falar com equilíbrio? Não, Deus não gosta disso. E se ele falar, ó, Deus também não gosta de um monte de coisa que você faz, pai. Deus não gosta de um monte de coisa que você faz, mãe. Tem criança que fala isso e vai corrigir. Você me respeita. Opa, não. Respeita quando a criança está errada, mas quando ela está certa. Aí eu tenho que ficar quieto. Olha. Por quê? Porque eles são reflexo do que eles estão recebendo. As crianças, os descendentes, são reflexo dos pais. Manassés é reflexo de Ezequias. Se Manassés foi tão terrível, é porque Ezequias foi muito terrível. E não é porque ele foi perverso, malvado, idólatra, mas porque ele foi negligente. Ele não corrigiu, não acertou, não deu o que precisava, não tirou o que precisava tirar, não colocou a coisa certa. São muitos pontos, pessoal.
São muitos pontos que nós precisamos analisar. Antes de querer corrigir alguém, a gente tem que se corrigir. Antes de querer corrigir, falar do casamento dos outros, do filho do outro, porque o filho do outro é muito desobediente, é muito agitado, eu tenho que olhar para a minha vida. Você fala de Jesus para os seus filhos? Você educa segundo a Bíblia? Você lembra de versículos? Você fala, está escrito isso na palavra. Mostra aqui. O que está escrito aqui? Está escrito aqui isso. Ou seja, é a Bíblia. Não é a minha cabeça. Não é o que alguém falou, é o que a Bíblia está falando. Olha aqui o que diz em Efésios 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Isso é o certo. Honra seu pai e sua mãe. Mas ele está assim, está assim. A palavra está falando, honre. Não é tirar a autoridade de um ou tirar a autoridade do outro, ou falar, não, mas você está errado mesmo. Não, porque você também está errado. Não, honra, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com, fala comigo, persistência. Persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Preste atenção. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. O que o senhor está falando aqui? Conversa. Passa os valores. Ensina com base na palavra. Chega de celular na mão das crianças. Chega de tablet na mão das crianças. Coloca a Bíblia nas mãos das crianças. Coloca os livros nas mãos das crianças. Mas é claro que eles precisam ver nas suas mãos também. Não pode ser só, vai ler a sua palavra, vai ler a sua palavra e está lá. Só vendo aqui. Vai ler, vai orar. Eu estou aqui. Vai lá, escrever o negócio. Vai lá, vai. Lembra? Tem muita gente que vive assim. Vai lá brincar, vai lá fazer isso, vai fazer aquilo outro. Lembra do Manassés. Tem que ver na mão sua primeiro, na sua mão. Lendo a palavra, com ela na mão, não no porta-malas ou dobradinha aqui, que nunca abre. É lendo, é fazendo o que eu tenho falado. Tem que estimular, a gente tem que ter planos altos, pessoal. Fala, planos altos. Eu tenho que ter planos altos para os meus filhos. Você tem que ensinar eles a sonhar grande, sonhar alto. Estimular eles, Vai ter apresentação. Você vai lá, você vai dar o seu melhor, você vai fazer para Jesus. Estimula. Tenha planos altos. Estimula eles a tocar um instrumento. Você vai tocar no louvor para Jesus. Estimula a fazer a obra. Estimula um dia. Conversa, tal dia você vai falar uma palavra lá na escolinha. Você vai pregar para os seus coleguinhas, para os seus amiguinhos. Estimula a palavra, fala a palavra, declara a palavra, ensina a palavra, coloca a coisa certa. Porque se eu não coloco a coisa certa, o padrão dele vai ser o da escola, vai ser o da TV, vai ser o da rede social, vai ser de alguma coisa, porque eles vão ver vantagem. Olha, o Mr. Beast, né, que os jovens, as crianças falam do Mr. Beast. Não, porque o Mr. Beast, ele faz isso, faz... Então, por quê? Porque a referência é o Mr. Beast, não é o pai, a mãe, não é a Bíblia, não é qualquer coisa. Por quê? Porque não está sendo colocada a coisa certa. Vamos ensinar a tocar um instrumento, um violão, a cantar, a tocar o teclado, para você fazer a obra do Senhor. O que você entendeu do capítulo que você leu? Deixa eles orarem. Deixa a criança abençoar a refeição, tem o hábito. Quando você bota o hábito certo, às vezes seu pai esquece, a criança lembra. Pai, você já orou?
Mãe, você já orou? Oh, desculpa, verdade. Olha o exemplo de Ezequias, pessoal. A maioria está criando os filhos como Ezequias. Estou ocupado. Criança dá muito trabalho. Depois eu vejo isso. E está deixando passar. A maioria está criando o filho como Ezequias. Não pode passar nada. O ensino vai entrando com consistência, com perseverança. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine. Mas nossa, mas já falei 30 vezes, já falei 50 vezes. Ensine com persistência. O marmanjão muitas vezes com 30, 40 anos não aprendeu. Eu quero exigir que a criança de 5, 6 já pegou de cara. A gente tem que ter um mínimo de bom senso para não cometer injustiça, viu? Deus cobra disso. Menino, estou falando com você. E Deus está falando comigo. Quantas vezes eu estou aqui na teimosia? Não é? Respeita a sua irmã. Eu não respeito a esposa. Respeita o seu irmão. Eu não respeito o marido. Quero que respeite o quê? A criança precisa de limite. Ela se sente amada. A gente tem inúmeras pessoas que faziam arte esperando uma correção. Você fazia assim, né, bem? Aprontava todas, torcendo para a mãe botar ela de castigo. A criança quer. Mas tem um monte de pai e mãe hoje em dia que fica buscando o amor dos filhos. O que é que está o problema? Que ela não busca ser respeitada. Ela quer ser amada. Aí é onde não tem respeito mesmo, porque a ordem das coisas está errada. Tem que ensinar a ter o respeito. Honre o seu pai e sua mãe, para que te vás bem. Você não ensina a honrar, você está amaldiçoando a vida dele, os descendentes dele. Eu não posso dar o que os meus filhos querem, mas o que eles precisam. É o que eu preciso, o que eles precisam. Ensina a orar. Ensina a decorar o Pai Nosso, a decorar os Salmos. A gente precisa colocar a coisa certa na cabecinha deles. Porque o que entra não vai sair mais. Você deve ter algum exemplo na sua vida que você foi fazer um negócio errado, você lembra, puxa, minha mãe falou que isso daí é errado. Aprendi na escolinha, aprendi na igreja que isso daí estava errado. Você pode ter ido lá e ter feito, mas veio aquilo. Isso daqui não está certo. Porque colocou, o que entra nunca mais sai, pessoal. Então a gente precisa ensinar isso. Mas para isso eu preciso botar a minha casa em ordem. Ensinar a amar a Deus. Ensinar a amar a Deus, a palavra, os valores, para que eles possam passar para a próxima geração também. Sabe por quê? Porque se eu não faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a próxima geração mais fraca do que a minha. E eu tenho que fazer ela se tornar mais forte do que a minha. Eu não posso ser o topo. Eu quero que meus filhos passem muito mais, façam muito mais do que eu vou ser capaz de fazer. Para que eles sejam muito mais ousados, muito mais fortes, muito mais poderosos em Deus. Isso precisa entrar. Olha aqui no Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Vamos juntos, pessoal. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Eu tenho que falar, Jesus fez isso na minha vida, Jesus, quando eu estava no mundo, eu fazia isso, mas eu conheci a palavra, e Deus fez isso na minha vida. Você tem que ser um testemunho para eles. Eu era assim, eu falava assim, eu pensava assim, eu fazia isso. Eu tenho que mostrar, o que Jesus pode fazer? Fez na vida do meu pai, fez na vida da minha mãe. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei.
E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Quanto a mim, Abraão, obedeça aos meus mandamentos, você e seus futuros descendentes. De modo que a geração seguinte a conhecesse também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança, olha só que forte, pessoal, fala comigo. Então, depois que eu ensinei tudo direitinho, o que eles farão? Eles porão, vamos juntos, eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Mas para isso eu preciso colocar. Para isso eu preciso colocar. Hoje, quando eu voltei da escola das meninas, eu deixei elas na escola, voltei para casa, e estava um céu tão lindo. Mas aqui a gente vê muito céu. Diferente de São Paulo, que você não vê céu. Mas hoje eu olhei e fiquei olhando para o céu. E imediatamente veio a imagem de Abraão. Abraão já tinha olhado, ele tinha mais de 75 anos. Ele já tinha olhado aquele céu milhares de vezes. Ele morava no deserto. Mas aquele dia que o Senhor mandou ele para fora da tenda, ele olhou para o céu de um modo diferente. E eu estava olhando, que céu lindo. Mas esse céu é sempre bonito aqui. Mas eu olhei com um olhar diferente. Olha que lindo. Olha que coisa grande. Imagina o Abraão naquela noite, naquela madrugada, olhando aquele céu infinito, de milhões de estrelas. O que o Senhor estava mostrando para ele? Olhe que vida grande, Abraão, que você vai ter. Olha que coisa grande que você vai viver, Abraão. Nós precisamos olhar para coisas grandes, pessoal. A gente está no maior país da terra. A gente está no país mais rico, mais poderoso, com mais tecnologia. Então nossa mente tem que ampliar. A nossa mente tem que expandir. Você tem que parar e analisar. Eu vou ficar fazendo o que eu faço a minha vida inteira? Esse país é o país mais poderoso que existe. Eu vou continuar fazendo coisas, as mesmas coisas a minha vida inteira? Eu não vou pensar grande? Eu não vou ampliar minha mente? Eu não vou olhar para o céu e pensar, meu Deus, que coisa grande, que coisa incrível. Eu não vou olhar as estrelas e não vou olhar, meu Deus, olha a minha descendência, olha como vai ser o meu legado. A gente não vai acordar para isso, pessoal. Nós vamos continuar na mesmice, numa mente miserável, numa mente pequena. A gente precisa despertar. Qual o legado que você vai deixar? Ah, mas eu fiz um monte de burrada, eu fiz um monte de coisa errada. Tá bom, você não muda o passado, você aprende com ele. O que você pode fazer hoje? Então levanta. Levanta com força, acredita nessa palavra, não fica aí desanimado, apático, sem força para orar. Deus quer gente forte. Olha os heróis da fé. Você não vê coitadinho aqui, você não vê lambendo ferida ninguém. Você não vê. Você vê gente forte, você vê homem e mulher forte. Você vê gente que te enfrentava problema, que tinha problemas, que tinha injustiça, que tinha pressão. As guerras deles eram guerra de vida. Ah, eu tenho que matar um leão por dia. O Benaia matou um leão de verdade. O Davi matou um leão de verdade. Ah, eu tenho que matar um por dia. Eles mataram também um por dia. Pelo menos um matou de verdade. Então, problema vai existir, situação vai existir. Mas se eu não reajo, se eu não luto, se eu não me levanto, eu vou produzir um Manassés. Eu vou produzir filhos fracos, ateus, que não confiam em Deus, minha mãe me levava na igreja, meu pai me levava na igreja, mas eu quero seguir minha vida. Vocês devem vocês lembram do testemunho do Jonatas aqui no domingo? Vocês assistiram o culto da bispa, vocês viram lá o testemunho do bispo Diego?
da Ana Vitória falando que ela queria uma vida fora. Porque ela não via dentro da casa dela um padrão correto. Ela via os pais falando uma coisa lá fora, principalmente a mãe, mas dentro de casa era outra coisa. Lá fora era mulher doce, suave, gentil, e em casa era uma ignorante. O que seus filhos estão vendo? A gente acabou de ler, ensino com perseverança, não esconderemos dos nossos filhos. Às vezes você está escondendo. Você está impedindo que eles sejam grandes, porque a sua cabeça está pequena. A sua fé continua pequena. O seu caráter não foi transformado ainda. Você continua preso a problemas, você continua preso ao passado, você continua preso a condições naturais. Quando o Senhor está falando, olha para frente, olha para cima. Olha o tamanho desse céu, olha o tamanho dessas oportunidades. Mas eu estou aqui, de cara feia, de bico, emburrado, esperando Deus permitir uma situação. Olha o Manassés, acabou com a vida dele. Levou milhares, milhões de pessoas para a idolatria. Tem muito pai e muita mãe aí que vai carregar uma carga espiritual terrível, porque ela está matando o destino de muito filho. Ela está matando a fé dos filhos. Deus nos colocou como autoridades aqui, como colunas. Em nome de Jesus, pessoal, acredita na palavra. Chega de egoísmo, chega de crente emocional. Pessoas emocionais são burras. Agem com atitudes burras. Pessoas emocionais são egoístas. Tem gente que está arruinando a família, pessoal, a gente tem notícia de pessoas que por causa do emocional, essa semana a gente teve notícia. Porque pessoas emocionais são inconsequentes. Elas não pensam, elas são reptilianas, são ignorantes, são cegas. Não pensam nas consequências. Essa semana a gente viu casos de pessoas que estão arruinando a vida dela. E pior, ainda se ela fosse, arruinar só ela, mas ela está arruinando a família, os descendentes dela. Abandonando a família, não se posicionando, falando bobagens, fazendo bobagens, amaldiçoando pessoas, amaldiçoando o cônjuge. Ela não leu, ela nunca viu na palavra, a gente nunca, nesse dia como às vezes a Mariana brincava, nesse culto eu faltei, nessa aula eu faltei. Não faltou não, é porque estava dormindo mesmo, não estava prestando atenção. Não lembra daquela palavra de Jesus? Que eu vou dar conta de cada palavra torpe, tola, estúpida que eu disser? E eu estou amaldiçoando o menino, estou amaldiçoando a menina, estou amaldiçoando o marido, estou amaldiçoando a esposa, estou amaldiçoando a minha vida. E eu acho que vai se tornar o quê? Não, eu vou viver a minha vida poderosa, abundante. Não vai, não vai. Não vai, porque eu estou sendo inconsequente, eu estou fazendo igual a Ezequias. Ao invés de botar ordem na minha casa, eu estou relaxando, eu estou com muito trabalho. Esse momento aqui, esse tempo aqui, principalmente nos Estados Unidos, é o tempo dos Ezequias. É todo mundo correndo, todo mundo ocupado, todo mundo preocupado, tal. E as gerações se perdendo. E as gerações sendo arruinadas. A fé sendo morta. O futuro, o destino sendo, assim, uma tragédia. Tem aqueles vídeos antigos, que às vezes aparecem no Instagram, aqueles vídeos lá do namoro lá do Silvio Santos, Aqueles homens lá com 20, 22, 24 anos, que tinham até um semblante mais envelhecido, mas era porque eram homens. Já trabalhavam, já ganhavam o próprio dinheiro. Hoje a gente vê pessoas com 40 anos morando com a mãe ainda. Bagunçados, sem sonhos, não estudou, não tem força para nada.
A mãe tem que ir na entrevista de emprego com o grandão, com o marmanjo, para dar apoio moral, apoio emocional. É igual quando viaja aqueles cachorros no avião, que é o cachorro de apoio emocional, de suporte emocional. Se aquilo vira desculpa só para você não deixar seu cachorro viajar no bagageiro, até vai. Mas e quando é verdade? Não, porque eu não vivo sem meu cachorrinho. Não, porque se eu ficar aí sem o Rex uma semana, eu não sei, como é que ele vai ficar lá no hotelzinho? Não é por ela sofrendo, mas deixa o cachorro ser cachorro. Né? Tem gente que anda com o cachorrinho no carrinho, tem aqueles cachorrinhos flu-fluzinho que bota meinha nele. É cachorro. Ele foi feito para isso, para pisar no chão mesmo. E às vezes a gente está escondendo as bênçãos, escondendo os milagres, escondendo o poder do Senhor dos nossos filhos, matando a fé deles, matando a próxima geração por sermos egoístas, inconsequentes, emocionais, não medindo as palavras. Cada um vai ser julgado por cada palavra torpe, por suas palavras será condenado ou absolvido. Às vezes a gente está com atitudes, com pensamentos, com sentimentos, e não está colocando a nossa vida em ordem. Então, em nome de Jesus, pessoal, vamos dar crédito a essa palavra. Essa palavra, obviamente, não é nova para você. Você conhece muito bem a história de Ezequias. Você conhece muito bem os 15 anos que ele teve. Mas a gente, às vezes, pode estar sendo um Ezequias aqui. Está criando um Manassés. Não está ajudando essas pessoas, essas crianças e os netos. Porque se eu torno uma geração mais fraca, se Deus assim tiver uma misericórdia sobrenatural para ajudar, para resgatar aquela criatura, ela vai produzir uma próxima geração muito pior do que a dela, que é o que a gente está vendo aqui. A gente vê uma geração mais fraca, mais mole, mais dependente de remédio, cheia de síndrome, cheia de insegurança, que se mata por qualquer situação. Fez bullying na escola, o namorado largou, vai lá e corta os pulsos e se mata, pula da ponte, pula do prédio. Você já deve ter visto todas essas histórias. Fracos. Mas você olha para a Bíblia, olha o nível de força daqueles homens, daquelas mulheres. A Débora se levantou sozinha, foi para o campo de batalha. A Esther falou, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Olha o Davi, não preciso dar detalhes de Davi, né? Olha o que o José sofreu. Você não vê ele sendo um coitadinho, porque a minha vida é injusta, porque a minha vida foi muito triste, porque a minha vida não foi correta. Ele venceu, ele fez o que tinha que fazer, ele fez o que um homem faz, que a gente fala no trabalho dos homens. Ele fez o que um homem faz. O homem não tem direito de ficar chorando, não tem direito de ficar reclamando, não tem ninguém vai ficar consolando ele se consola em Deus. A esposa consola no marido, mas a mulher não consola o marido. Não vai lá deitar no ombro, não, ele tem que se manter forte, firme. Se for para ficar chateado alguma coisa, ele vai para Deus, ele fica sozinho ali, ele vai para a igreja, ele fala com outro homem. Mas não vai lamuriar, chorar as pitangas, ficar lá sofrendo, ninguém, não tem que dar força, quem dá força é Deus. Então a gente precisa despertar, acordar. Deus nos colocou como autoridades. Deus quer que nós deixemos uma geração mais forte do que a nossa. Não deixe isso, não ignore isso. Não ignore. Porque senão a gente pode se arrepender gravemente, como aqui. O Manassés, claramente, ele não acreditava em nada daquilo, mas ele tinha um ódio, ele tinha uma raiva do pai dele, que ele fez de tudo para desconstruir, destruir. Meu pai fez isso? Opa, vou levantar. Meu pai tirou aquilo? Médium, sacrifício, todos os astros, para Júpiter, para Marte, para Urano, para Saturno, não, vamos criar um ídolo, cada um aí vai ter um Deus, vai ter um templo, vai ter uma estátua, cada coisa aí do céu aí, cada estrela, cada constelação, vai ter um negócio. E todo mundo sabia. Judá sabia, todo o povo sabia, só se adora um Deus.
Aí foi lá, foi fazendo. Ó, agora, a partir de hoje, todo mundo vai adorar os deuses dos egípcios, dos amorreus, dos cananeus, dos babilônios, de tudo que você... Tem um Deus novo aí? Vamos fazer uma estátua para ele também. E o povo foi, vamos lá, né? Servir a Deus dá muito trabalho, tem que mudar o caráter, tem que parar de mentir, né? Puxa vida, né? Vamos lá fazer a oferta do nosso filho, porque o filho a gente tem outro daqui a pouco, né? Daqui a 9 meses tem mais um, e substitui, e assim a gente vai levando a vida. E o Senhor falou, o que esse povo vai colher, vai tinir os ouvidos, vai ficar zumbindo os ouvidos, de tão pesado e tão assustador que vai ser. Então vamos nos posicionar. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. Analisa isso. Ponha em ordem a sua casa. O que precisa ser colocado em ordem, pessoal? A sua ordem, primeiro, espiritual. Dá para botar ordem em nada, se primeiro não começar a ordem aqui dentro. Qual a ordem que você precisa dar a você mesmo? Eu preciso me posicionar. Eu não tenho me posicionado. Eu não tenho feito o que eu tenho que fazer. Eu não tenho crido na palavra de uma forma convicta. Eu não tenho sido fiel de verdade. Eu não tenho sido um exemplo de espiritualidade. Eu não tenho sido um sacerdote no meu lar. Eu não tenho sido um exemplo de equilíbrio. Eu não tenho sido um exemplo de caráter. Eu não tenho sido um exemplo de postura. Eu estou sendo um outro exemplo, na verdade. Um exemplo do que não ser, do que não fazer, do que não seguir. É o que a gente falou no começo. Se seus filhos seguissem o seu padrão de fé, de postura, de cônjuge, repetisse, nem mais nem menos, você ia ficar tranquilo. Que é o que a gente leu. Para que eles coloquem a confiança em Deus. Mas para isso eu preciso colocar. Ensine com persistência. Quando estiver sentado, pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. O que você escolhe? Qual o caminho que você vai seguir? Manassés foi o reflexo de um homem que teve 15 anos para colocar a casa dele em ordem. Ele ficou 15 anos aproveitando a vida só. Com seus compromissos, com suas reuniões, com seus afazeres, e esqueceu do legado. Quando veio o homem de Deus, falou, olha, um dia você vai se arrepender, viu? Um dia tudo isso aí que você está achando que é vantagem, você vai perder. Ah, mas essa palavra foi boa, hein? Amém, tá ligado. Ainda bem que não é no meu tempo. Quantas pessoas têm vivido assim? A gente vê tantos homens tendo filhos para lá e para cá, e os filhos crescendo aí de uma maneira que não é a correta. Às vezes mães agindo com desequilíbrio, não dando atenção, o carinho, o zelo que deveria, porque está com tudo desorganizado, está atribulada, está com as coisas bagunçadas, tem que estar tendo que abraçar o mundo, e aí está faltando no principal. Então, quais as decisões, pessoal, que você toma para que esse padrão não perpetue? Para que seus filhos, quando tiverem uma situação, um problema, eles saibam onde recorrer. Eu vou recorrer a Deus, Senhor. Eu vou recorrer à palavra. Eu não vou mais recorrer a homens, eu não vou mais agir com desequilíbrio. Eu vou fazer de uma forma diferente.
não esconderemos aquilo que nós recebemos do Senhor. Fale com Deus agora em nome de Jesus. Limpa o meu coração. Fale com Ele, se posicione em nome de Jesus. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti, Deus. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. O que você reconhece que precisa colocar em ordem hoje? Coloque agora. Tome essa decisão agora em nome de Jesus. Não aceite sair daqui com mais uma palavra, com o Espírito Santo falando, incomodando você, mas você saindo pela porta como se nada tivesse acontecido. Eles porão a sua confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Você quer uma geração mais forte do que a sua, mais abençoada do que a sua, que pensa grande, que vive coisas grandes, que tem sonhos altos? Começa em você, começa na sua fé, começa na sua postura, começa no seu posicionamento. Tome a sua decisão agora em nome de Jesus. Tome a sua decisão agora, fale com Deus. Senhor, eu me posiciono. Eu me posiciono, Senhor. Eu não esconderei os seus feitos do Senhor. Eu não esconderei. Eu vou ensinar os meus filhos a colocarem a confiança no Senhor, meu Pai. Que quando eles tiverem um problema, eles não vão se desesperar, eles não vão jogar tudo para o alto, eles não vão desistir, eles não vão buscar atalhos, não vão confiar em homens, eles vão confiar no Senhor, eles colocarão a esperança no Senhor. Eu vou ensiná-los a falar a palavra, vou ensiná-los a ler a palavra, vou ensiná-los a acreditar na palavra, a profetizar, a se envolver com a obra do Senhor, com os valores, com os princípios, a serem pessoas diferenciadas, a não querer se parecer com o mundo, mas se parecer com Deus. Eu vou ensinar, meu Pai, eles a terem um padrão do céu, que seja feito aqui na terra como é no céu, como é na oração do Pai Nosso, seja feito aqui, Senhor, que é no céu, como é no céu. Eu vou deixar uma geração mais forte do que a minha. Eu vou deixar uma geração mais forte, mais ousada, mais espiritual, mais dedicada, mais corajosa do que a minha. Acerta a sua vida, pessoal. Acerta a sua vida. Eu peço que as famílias se unam. E que, se você estiver com o seu cônjuge, que você coloque a sua casa em ordem agora. Fala com ela, fala com ele. Acerta a sua vida agora. Coloca, toma a decisão hoje, ó. Nós vamos colocar força, nós vamos colocar a nossa vida certa, nós vamos colocar a nossa casa em ordem. Nós não vamos ficar desperdiçando a nossa vida, acabando com a fé dos filhos, tirando o melhor para viver o pior. Tendo a oportunidade de viver o melhor tempo, estou vivendo o pior tempo. Coloque isso em ordem agora. Limpa o meu coração. Coloque em ordem a sua vida. Abre os Coloque em ordem olhos os pra pontos. que eu possa ver com o amor que tens por mim. Eu te amo. O que a palavra está falando com você hoje? Coloque em ordem, coloque em prática. Vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo, vamos ajustar os pontos que estão errados.
Não vamos mais ser um mau exemplo para os nossos filhos. Não vamos mais ser um mau exemplo para os nossos filhos. Não vamos mais ser um exemplo para a próxima, um mau exemplo para a próxima geração. Tome essa decisão agora em nome de Jesus. E ore com a sua família, ore com a sua esposa, com o seu marido. Declare as vitórias sobre a sua casa. Eu declaro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, uma casa abençoada. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos aqui em concordância, Senhor, e nós abençoamos, meu Deus amado. Nós não esconderemos, Senhor, os seus feitos. Nós não esconderemos, meu Pai, a sua palavra. Nós não esconderemos os seus prodígios, meu Pai, na nossa vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Nós vamos tirar o tablet, vamos tirar o celular e colocar a Bíblia. Nós vamos colocar a força na coisa certa, Senhor. Nós não vamos colocar a força no melhor passeio, nem nisso ou naquilo. Nós vamos colocar força no cultinho, na palavra, no entendimento da palavra, na força da palavra, nos padrões bíblicos. Eu vou colocar força na coisa certa. Eu declaro, meu Pai, uma casa abençoada. Eu declaro filhos abençoados. Eu declaro uma casa abençoada, filhos abençoados, casamentos abençoados. Eu declaro, meu Deus, vitórias para o nosso povo. Eu declaro livramentos, meu Pai. Eu declare isso agora para a sua família. Eu deixarei uma geração mais forte do que a minha. Eu deixarei homens e mulheres mais fortes do que eu. Eu deixarei a próxima geração mais forte, mais abençoada, mais vitoriosa, que pensa grande, que pensa grande, que pensa grande, que pensa grande. Eu deixarei a próxima geração muito melhor do que a minha. Eu não vou esconder dos meus filhos, dos meus netos, dos meus descendentes, os feitos do Senhor. Eu declaro vitórias, meu Pai. Eu declaro vitórias, eu declaro poder, eu declaro graça, eu declaro autoridade, eu declaro unção, meu Pai. Eu declaro visão grande, visão ampliada. Eu declaro 10 vezes mais união, 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais força, 10 vezes mais graça. Eu declaro um povo abençoado. Eu declaro um povo abençoado. Eu declaro, meu Pai, que na minha casa é uma casa de alinhamento, Senhor. Uma casa onde a nossa casa está em ordem. Na minha mente, a minha vida espiritual com Deus está em ordem. O meu casamento está em ordem. Os meus filhos estão em ordem. Ou seja, a minha casa é firme, a minha casa é forte, a minha casa é estruturada. Abençoe, declare a sua casa, pela sua casa, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, sabedoria, eu declaro graça, eu declaro força, meu Pai, eu declaro capacidade. Eu abençoo a minha casa, a minha família, os filhos, meu Pai. Eu declaro uma geração mais forte do que a nossa, que farão coisas muito superiores a nós, meu Pai, que ocuparão lugares altos nas empresas, que serão grandes evangelistas, grandes músicos, cantores, pregadores do Senhor, meu Pai. Eu declaro homens de Deus poderosos, mulheres de Deus poderosas, meu Pai, que levarão pessoas a mais perto do Senhor, e levarão pessoas a conhecer o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu declaro uma igreja forte, Senhor, uma igreja forte, casamentos fortes, meu Pai, unidos, meu Pai, no mesmo propósito, Senhor, sem mais misérias emocionais, sem mais palavras torpes, sem mais, meu Deus, cobranças idiotas, meu Pai. Mas a sua palavra é que está nos conduzindo, meu Pai. O padrão do Senhor é o que está nos conduzindo. Eu declaro, meu Pai, este padrão na nossa vida, Senhor, um padrão elevado, de pensamentos altos, de objetivos altos, meu Pai, de padrões altos. Eu declaro, meu Deus, o nosso povo, um povo poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.